Olá para todos, vamos dar início então na aula Formação dos Contratos, ok? Para objetivar essa aula, a gente vai inicialmente ver algumas nomenclaturas importantes para esse momento da nossa disciplina. Ou seja, a gente está tratando agora aquelas fases das negociações, das fases das tratativas, ou também denominadas como fase das pontuações. Então, a gente pode ter de um lado proponente, ou vendedor ou policitante, e do outro lado o oblato, o aceitante, o aderente, o comprador. Veja que eu sempre digo para vocês que a prova da ordem não vem com legenda. Nenhuma prova vem com legenda. Então tem que saber desde já que o oblato é o aceitante, aquele que vai aceitar a proposta feita pelo proponente, ou também chamado como policitante. São algumas denominações. Sempre uma parte, por exemplo, quer vender e a outra parte quer comprar. Uma oferta e a outra aceita. Um quer dar locação, o outro quer receber em locação. Um quer doar, o outro quer receber a doação. Depois, quando a gente for ver os contratos em espécie, vocês vão ver todas essas dinâmicas dessas fases da negociação. Aqui basta saber, por enquanto, a nomenclatura que poderá ser utilizada. Basicamente, nos exemplos, a gente vai falar de proponente e aceitante, porque eu sempre falo, o contrato, quando se trata da formação dele, é uma via de mão dupla, uma via de mão dupla, uma via vai e a outra volta. Um oferta e o outro aceita. É uma via de mão dupla. Sempre tem que ter essa junção de manifestação de vontade. E como sempre, né, um conceito básico de proposta. Ainda no sentido de Orlando Gomes, é uma declaração receptiva de vontade dirigida a uma pessoa a outra com quem pretende celebrar um contrato por força do qual a primeira manifesta sua intenção de se considerar vinculada se a outra parte aceitar. Por isso a questão da via de mão dupla. Esse é o conceito básico de proposta. E outro norte que a gente vai ter é aquela premissa inicial de que a proposta sempre vincula o ofertante. E isso quer dizer que se ele não honrar a oferta realizada, ele pode responder por inexecução contratual. Então a regra é essa: a proposta sempre vincula o policitante, o ofertante, o vendedor. Vocês percebem que já, não sei se vocês já viram aquelas publicidades, depois a gente vai ver, fazendo um adendo agora, que essa proposta ela pode ser na ótica do direito civil, é o que nós estamos vendo agora inicialmente, mas ela pode se dar também no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. Já viram aquelas publicidades, por exemplo, a publicidade de um tablet, aí aparece um cenário, uma mulher bonita, família, os filhos, o cachorro, o sofá e o tablet. E embaixo está escrito aqui, embaixo está escrito assim: trata-se da publicidade, da venda do tablet, não vai junto a mulher bonita, não vai junto os filhos, não vai junto o sofá, porque nós temos essa premissa inicial, essa regra geral de que a proposta vincula. Ou seja, se eu oferto, eu tenho que honrar aquela oferta, estando o contrato formado. Porque, como a gente já viu no conceito inicial, é uma via de mão dupla. Não basta ter a oferta, tem que haver o aceite para formar o contrato. É isso que nós vamos ver nessa aula. Mas, em regra, a gente vê que a proposta vincula. E essa proposta deve ter inicialmente os elementos essenciais para identificar aquele negócio proposto: preço, a quantidade, o tipo do produto, o tempo de entrega, a forma de pagamento, tudo que você puder especificar acerca daquele negócio jurídico, ele tem que ser feito. A proposta deve em regra, conter todos os elementos essenciais. A gente vai ver que para o direito civil aqui há essa exigência de conter todos os elementos essenciais. Quando a gente se trata de uma proposta feita no âmbito do Código de Defesa do Consumidor,
Depois, mais tarde, a gente vai ver que não precisa ter todos os elementos essenciais. Basta ter alguns elementos que ele identifique aquilo como uma proposta. Até porque a gente já viu que na relação consumerista, ela parte de uma premissa de que uma parte é mais vulnerável do que a outra. Então, vai ter um tratamento especial. Mas vamos se atentar, por enquanto, aqui à proposta no Código Civil. Então, em regra, a proposta vincula. E aí a gente vai começar a ver os artigos de lei. O que determina o 427 do Código Civil? O que ele diz? Ele reza o seguinte: a proposta de contrato obriga o proponente. É o que nós acabamos de falar. Essa é a regra geral. A proposta obriga, vincula o proponente. Vírgula. Se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Assim, volto a ressaltar, em regra a proposta vincula, mas o próprio caput do 427 determina que existem algumas exceções. A primeira, o contrário não resultar dos termos dela. Pode ser que a própria proposta tenha uma cláusula expressa de que em momento nenhum ela obriga o proponente. Isso pode existir, essa cláusula contratual. O próprio 427 determina isso. Então, a primeira possibilidade de não vincular a proposta, que é essa a regra geral, é de que nela própria contenha cláusula que determine que ela não obriga. Gente, vocês nunca podem esquecer que o Código Civil é regra geral. Vai regular quando as partes não regularem no contrato. No silêncio das partes, na omissão das partes, o código vai dirimir as divergências e ele vai fixar premissas gerais. A primeira premissa geral é que a proposta vincula. Outra regra, pode ser que ela não vincule se ela mesma proposta contém uma cláusula expressa dizendo que ela em nenhum momento obriga o proponente. Outra questão, a exceção da natureza do negócio, ou seja, a regra do caput é a proposta do contrato obriga o proponente. Se, né, o contrário não resultar dos termos dela, ela expressamente dizer que ela não obriga. Vai depender também da natureza do negócio. Qual é o exemplo clássico que a gente dá sobre a natureza do negócio? A quantidade. A quantidade suficiente em estoque é uma excludente de responsabilidade de você cumprir a oferta, porque a regra determina que a oferta obriga o proponente. Mas a gente sabe que os bens da vida são limitados, ou seja, aqui tu vai pensar em ausência no estoque de forma dolosa, isso não pode acontecer, mas os bens da vida podem ser ofertados, só que eles têm o quê? Tem uma quantidade certa de produção. Não havendo no estoque é uma excludente de responsabilidade da regra geral. Qual é a regra geral? A proposta vincula. Então, se aceita na doutrina e jurisprudência que pode ser da natureza, e boa parte dos negócios, por sua natureza, os bens da vida são o quê? São limitados. E essa limitação é humana. A sua produção é humana. Então, já viram aquelas publicidades, né? Enquanto durar o estoque. Por que eles colocam isso? Porque a gente sabe que a regra do direito é a proposta vincula, mas tem uma natureza humana, uma natureza do negócio, uma natureza jurídica que determina que os bens são limitados. Então, seria uma hipótese de exclusão da obrigação da proposta a própria natureza. A própria natureza pode determinar a questão do estoque. A questão do estoque é um exemplo de natureza do negócio. Proposta ao público, estoque suficiente seria isso, né? E as circunstâncias do caso? As circunstâncias do caso vão nos remeter ao 428. O 428 ele vai passar a determinar para a gente as exceções
que a própria lei determina. Aqui o caput traz nele mesmo duas exceções, e o 428 vai tratar justamente dessas questões. O 428 ele inicia no caput assim: deixa de ser obrigatória a proposta. Deixa, porque a regra geral do 427 é de que a proposta vincula. E aqui, no inciso 1, a gente vai ter que começar a discorrer sobre um conceito importantíssimo para a gente, que é o conceito de pessoa presente e de pessoa ausente. Então, o que diz o 428? Deixa porque 427 determina que ela obriga. Deixa de ser obrigatória a proposta se feita sem prazo, a pessoa presente não foi imediatamente aceita. Primeiro, vamos discorrer sobre esse conceito de pessoa presente e ausente. Aqui você tem que ter na cabeça que é a questão de ser instantânea a manifestação de vontade. Não é uma presença física, tanto que a proposta feita por telefone é considerada entre presente, porque a resposta ela pode ser instantânea. Então aqui não tem a ver com o fator físico, mas o fator de se verificar de que aquela manifestação de vontade ela pode ser ou não instantânea. Então, se a proposta for feita sem prazo, porque o certo é toda a proposta ter prazo. Isso é muito comum em orçamento. Olha, faço orçamento, ele vale por 5 dias. Então, aquela minha proposta vale por 5 dias. Ok? Quando é feita a proposta sem prazo para a pessoa presente, ela deixa de ser obrigatória se ela não for imediatamente aceita. É isso que diz o caput com o inciso 1º do Código Civil. Então, outros exemplos de pessoa presente. Fisicamente presente, por telefone, por chat, videoconferência é considerado como presente. Agora, tem uma polêmica na jurisprudência e na doutrina que é acerca do e-mail, mas boa parte dos doutrinadores entende que o e-mail não é entre presente, mas vai obedecer à regra do ausentes, não do entre presentes. Muito embora a gente saiba que, de acordo com as circunstâncias do caso, da natureza daquela relação negocial, pode ser uso e costume daquelas empresas celebrar contratos por e-mail. Mas a questão do e-mail é você verificar se é instantâneo ou não. Então, há uma pequena parte da doutrina entende que ele é entre presente. Boa parte dela entende que a proposta feita por e-mail tem que ser aplicável às regras para a pessoa presente, que vai ter regras quando a pessoa está presente e regra quando a pessoa está ausente. Professor, para a sua prova, como é que a gente vai convencionar? Nós vamos convencionar para nossas avaliações que e-mail é considerado como ausente, ok? Mas há uma polêmica aí entre a doutrina e a própria doutrina e a jurisprudência. Ainda fala o 428, o inciso 2º, né? Deixa de ser obrigatória a proposta se feito sem prazo a pessoa ausente. Então, se a pessoa estiver presente, eu vou lá para o inciso 1º. Se a pessoa estiver ausente, eu vou para o inciso 2º. Então, sempre lembrando, se ela for feita sem prazo, porque se ela for feita com prazo, tem que obedecer o prazo, vale por 5 dias, vale só por 5 dias. Se feita sem prazo, desta vez para a pessoa ausente, tiver decorrido tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente. E aqui até uma crítica da doutrina em relação ao legislador, né? Porque deixou bem aberto aqui, a mão do Miguel Reale, né? Porque você vai ter que ver valores e o caso concreto aqui, porque o que seria um tempo suficiente? A doutrina fala em prazo moral, um prazo justo, em que o magistrado vai entender, naquele caso concreto, que já se passou um tempo suficiente
para chegar à resposta e, portanto, mesmo não havendo prazo para a proposta, ela vai deixar de obrigar o proponente, porque a regra é que a proposta obriga o proponente. É que eu sempre digo, né? É uma loucura, você sempre vai indicar isso para o seu cliente, é uma loucura fazer uma proposta sem prazo. Toda proposta tem que ter prazo e daqui a pouco a gente vai ver que além do prazo, ela vai ter que determinar a regra da aceitação. Ou seja, 5 dias da chegada ao meu conhecimento da resposta. Lembra do conceito inicial da aula, que a proposta é uma via de mão dupla, um oferta e outro aceita, né? Quando há essa junção da proposta e do aceite, a gente diz que o contrato está formado. Só há formação do contrato quando tiver essa via de mão dupla, a oferta e o aceite. A grande questão é, se por acaso a proposta, se por acaso ela não tiver prazo e a pessoa estiver ausente, como é que a gente sabe? Será que o proponente vai ficar eternamente obrigado a honrar aquele contrato? Aí o legislador colocou no inciso segundo isso, um prazo moral, um prazo em que o juiz vai ver no caso concreto se já se decorreu um prazo suficiente. Imagina, eu mando uma proposta para alguém ausente, que não pode manifestar instantaneamente a sua manifestação de vontade do aceite ou não, passa 30 anos, ela manda um telegrama dizendo que aceitou, e será que o ofertante vai estar obrigado ainda? Fatalmente, o judiciário vai entender que não, justamente por esse inciso segundo do 428. Inciso terceiro, deixa de ser obrigatória a proposta se feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado. Aqui, já vou ressaltar para vocês que o nosso código ele adotou a teoria da expedição como regra geral. Então, o 428 vai determinar que deixa de ser obrigatória a proposta se feita a pessoa ausente, ora, a regrinha da pessoa ausente, não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado. Ou seja, a própria proposta ela vai determinar o prazo para que seja expedida essa aceitação. Sendo fixado o prazo para a resposta, o proponente terá que esperar o seu término. Como eu falei para vocês, é muito comum no orçamento, né? Aguardo orçamento válido por 5 dias. Para uma pessoa ausente, a regra é que vai ter que ser expedida a resposta nesse prazo de 5 dias. Isso se na proposta não for invertida a ordem da teoria da expedição que o código determina. Qual seria inverter a ordem? É eu determinar na proposta que ela vale por 5 dias, não da expedição, mas a chegada ao meu conhecimento daquela aceitação. Eu sempre digo o seguinte, né? Eu só coloco o prazo e não digo mais nada. Olha, a oferta vale por 5 dias. Imagine o seguinte caso: no quinto dia eu expresso a aceitação por carta. E nesse meio do caminho há uma greve dos Correios. A carta vai chegar nas mãos do proponente 2 meses depois. Pela regra geral, vinculou o contrato. O ofertante vai ter que se obrigar, vai ter que honrar o contrato. Por quê? Porque o nosso código adotou a teoria da expedição. Se vocês prestarem atenção, eu disse no meu exemplo que a proposta valia por 5 dias. Ele expediu no quinto dia, mas aí no meio do caminho teve uma greve do Correio e chegou 2 meses depois. Por isso, para que não haja a incidência da regra geral, você vai sempre aconselhar o teu cliente a colocar o seguinte: olha, a proposta vale por 5 dias, a chegada ao meu conhecimento da resposta. O aceitante vai ter que provar que em 5 dias me comunicou que aceitou. Porque senão você vai para a regra geral do Código Civil,
que adotou a teoria da expedição, tá? Mas daqui a pouco a gente vai ver de novo sobre isso. O que determina ainda o 428, inciso 4º? Deixa de ser obrigatória a proposta se antes dela ou simultaneamente chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente. Então a regra é o seguinte: eu enviei a pessoa ausente a proposta, e se o meu arrependimento chegar juntamente ou chegar antes da proposta, prevalece o arrependimento. Esse ao mesmo tempo é ótimo, imagina, ao mesmo segundo e ao mesmo minuto em que eu enviei a proposta, chega meu arrependimento. Imagina, eu mandei por Sedex a minha oferta e ao meu arrependimento eu mandei por Sedex 10 e os dois chegam ao mesmo tempo. O código diz que se for simultaneamente ou se o arrependimento chegar antes, prevalece o arrependimento. Se o arrependimento chegar depois, prevalece a primeira manifestação de vontade, ou seja, a regra geral, a proposta obriga o proponente. Por outro lado, o 429 determina que a oferta ao público equivale à proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato. Como eu falei para vocês, aqui no Código Civil há necessidade de ter os requisitos essenciais. O Código Civil ele não adota o princípio da suficiência lá do Código de Defesa do Consumidor. Lá basta ter alguns elementos que já são suficientes para você identificar que aquela é uma relação de oferta e uma relação negocial. Aqui no Código Civil, para haver a formação do contrato, a proposta ao público tem que ter todos os elementos essenciais: preço, a discriminação do produto, qualidade, quantidade, todos esses elementos essenciais. Vamos dar um exemplo que vale mais do que 1000 palavras. Imagine uma publicidade no CDC. Você tem uma foto de uma TV Super OLED. Você sabe que para a espessura aquilo é uma TV, você sabe que é uma TV, não precisa para obrigar o ofertante lá, fornecedor, de que tenha toda a discriminação da TV, que tenha todas as suas especificações, tenha todos os prazos, tenha todos os elementos. Basta alguns para você identificar e precisar que aquilo é uma oferta ao público. O Código Civil não, ele já exige que tenha todos os elementos essenciais para se identificar. Até porque não podia ser diferente. A tutela consumerista é muito mais intensa. Partes do pressuposto numa relação de direito civil pura de que as partes são iguais. Na relação de consumo, você tem uma desigualdade, tem uma das partes que é vulnerável. Por isso, essa diferenciação. O que determina agora o 430? Se a aceitação por circunstâncias imprevistas chegar tarde ao conhecimento do proponente, ó via de mão dupla, este comunicá-lo-á imediatamente ao aceitante, sob pena de responder por perdas e danos. Aqui é a questão da recepção tardia da proposta, né? Houve a proposta e aqui está se falando de se a aceitação por circunstâncias imprevistas chegar tarde ao conhecimento do proponente. O que ele deve fazer? Aqui está se falando da aceitação extemporânea, ou seja, fora, intempestiva, fora do prazo. Aqui determina o 430 de que essa desobrigação em razão da aceitação extemporânea não é automática. O proponente, recebendo uma resposta de aceite fora do prazo, ele terá que comunicar ao aceitante para dizer o que um professor meu sempre dizia, né? Muitas vezes no direito o óbvio tem que ser dito. Ele tem que dizer o óbvio, olha, infelizmente, a sua resposta chegou fora do prazo. Eu não estou obrigado a cumprir a proposta, ok? É isso que reza o 430. A resposta tardia, extemporânea, não desobriga automaticamente. O que faz um proponente prudente? Ele vai notificar
o aceitante e dizer: olha, a proposta que eu recebi chegou 10 dias depois do prazo. Só quero deixar bem claro que a minha proposta não me obriga mais por força de lei, ok? Vamos adiante. 431 fala e reza o seguinte: a aceitação fora do prazo, com adições, restrições ou modificações, importará nova proposta. Lembra que a gente viu, por exemplo, entre presente, se a parte faz a proposta e a outra imediatamente não aceitar, não está formado o contrato. Mas em vez de aceitar, ele faz uma contraproposta. A diz para B o seguinte: quero vender meu notebook para você por R$ 10.000. O B olha para a e diz: não, eu só pago R$ 5.000. É exatamente o que diz o 431. Quando ele não aceitou e fez uma contraproposta, à luz do nosso legislador, a contraproposta é como se fosse uma nova proposta. Pense assim: há uma inversão dos polos. A tinha ofertado o notebook para B por 10 mil. O B não aceitou e fez uma contraproposta. Ele diz assim: eu só pago 5 mil. A, que tinha feito a proposta inicial, vê a contraproposta e diz: eu aceito. Ele passou de proponente, o A, para aceitante. Há uma inversão dos polos. Então, quando a proposta tiver uma adição, uma restrição, uma modificação, é como se fosse uma nova proposta. É o que diz em fine o artigo 431. É exatamente isso que vocês têm que saber. 432. Se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluído o contrato, não chegando a tempo à recusa. Aqui aquela máxima sempre digo para vocês, a gente nunca pode esquecer que o nosso Código Civil não foi não foi idealizado, o pai da criança não era um civilista, era um filósofo do direito, Miguel Reale era um filósofo do direito, e ele encheu de princípios ao Código Civil, especialmente aqui a parte de contrato, quando remete aos casos concretos, aos valores, para o juiz decidir. O que diz o 432? Se o negócio for daqueles em que não seja costume a aceitação expressa, o que é uma aceitação expressa? É expressamente, instantaneamente aceitar ou não. Eu sempre dou o exemplo daquelas duas partes, né? Um representante comercial há 2 anos mandava para fulano uma caixa de vinho. Toda vez que tinha um lançamento de um vinho novo, o representante comercial ele nem falava mais, ele mandava a caixa. Uma semana depois, o fulano ia lá e depositava na conta do representante comercial. Passava alguns meses, lançava um vinho novo, ele mandava uma caixa de vinho, não nem se falava. Ele ia lá uma semana, duas depois, depositava na conta do representante comercial. Aí, uma das vezes, o representante comercial, no lançamento novo, manda a caixa e o fulano não faz o pagamento e alega que não houve aceitação expressa. É exatamente para essa circunstância que o 432 determina isso, que se o negócio for daqueles em que não seja costume, não era nos últimos 2 anos costume a necessidade de uma aceitação expressa, a aceitação era de costume tácita, então vai ser considerado formado o contrato. Exatamente isso que diz o 432. Vamos adiante. 433 diz lá: considera-se inexistente a aceitação se antes dela ou com ela chegar ao proponente a retratação do aceitante. É a mesma regra que a gente viu anteriormente. Anteriormente a gente viu que se o proponente se arrependesse e o arrependimento chegasse ao mesmo tempo ou antes da proposta, prevalecia o arrependimento. Aqui diz da aceitação. Se da aceitação ao mesmo tempo chegar o arrependimento ou o arrependimento chegar antes da aceitação, prevalece o arrependimento, ok?
É exatamente isso que diz o 433. 434. Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida, exceto. Lembra que eu falei para vocês que o código adota a teoria da expedição? E para eu inverter a teoria da expedição, eu tenho que colocar na proposta que ela vale por 5 dias, dar ao meu conhecimento dessa aceitação. Vou explicar melhor. Essa proposta vale por 5 dias, chegando ao meu conhecimento a aceitação. Se eu coloco isso na proposta, ela vai valer por 5 dias e o aceitante tem que provar que fez chegar ao meu conhecimento dentro desses 5 dias. Se não acontecer isso, vai para a regra geral do código. E o código adota como regra geral a teoria da expedição, conforme diz o 434, exceto, a gente sempre tem o exceto, salvo, todavia, né? Exceto se, no caso do artigo antecedente, lá do 433, que dizia, né, considera-se inexistente a aceitação se antes dela ou com ela chegar ao aceitante a retratação. Inciso segundo, se o proponente se houver comprometido a esperar a resposta. É isso que eu falo para vocês. Se na proposta conter que é 5 dias da chegada ao meu conhecimento, prevalece a proposta. Uma proposta bem feita vai ter prazo e vai dizer que o prazo é determinado à prova da aceitação chegar ao meu conhecimento. Se eu não colocar isso, vai para a regra geral. Lembre-se daquele exemplo que eu dei. Se eu der prazo de 5 dias e não falar mais nada, vai para a teoria da expedição. O aceitante envia no 5º dia e chega 2 meses depois, porque houve uma greve do correio. Mesmo chegando 2 meses depois, como eu não coloquei que era a chegada ao meu conhecimento, vai estar formado o contrato e o proponente vai ter que honrar a proposta. Para não acontecer isso, eu vou ter que colocar na proposta de que não se adota a teoria da expedição nesse caso concreto, mas sim da teoria do recebimento. Você, aceitante, tem 5 dias para fazer chegar ao meu conhecimento e provar isso de que aceitou o contrato. Se ela não chegar no prazo convencionado. Se eu fixar prazo, é o que prevalece. Se eu fixar o prazo de 48 horas, se não chegar a aceitação nesse prazo, ao meu conhecimento, se eu colocar isso conforme o inciso segundo, a proposta não vincula. Porque lembre-se da regra geral, a proposta vincula. A gente está vendo aqui várias exceções de quando ela não vincula. Para finalizar, o que diz o 435? Reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto. Isso é regra geral, tá? Quando as partes não convencionarem um foro de eleição, um foro específico, o 435 fixou uma forma de foro legal, vamos dizer assim, né? Reputar-se-á celebrado o local da celebração o contrato no lugar em que foi proposto, ou seja, no lugar em que a proposta foi realizada é que vai ser considerado celebrado o contrato. Diversas teorias, né, na evolução do direito civil tentaram trazer, né, qual será o melhor local para se reputar celebrado o contrato. Alguns defendiam que tinha que ser no local onde a obrigação ia ser cumprida, alguns diziam que no local onde o contrato foi assinado. E o que prevalece hoje? Na verdade, nem prevalece hoje em dia o 435, ele só vai ser aplicado na omissão das partes. Hoje é a autonomia da vontade que prevalece. As partes é que vão convencionar o local em que vai se reputar-se-á celebrado o contrato. Gente, na próxima aula, como eu faço fisicamente, vou fazer aqui também, porque essa talvez seja a aula mais complicadinha do semestre. No começo da próxima aula, eu vou fazer uma revisão e pretendo fazer com vocês com a ferramenta Zoom,
um encontro para tirar dúvidas sobre essa aula, porque eu sei que ela é um pouco complicada. Leia os artigos, se ficou alguma dúvida, eu vou tirar no início da próxima aula e pretendo marcar com vocês um encontro presencial, entre aspas, no Zoom, para a gente discutir essa aula, ok? Boa tarde a todos e até a próxima aula.